Em uma rua esquecida pela cidade, onde o cheiro de gordura misturava-se ao de cerveja barata e sonhos quebrados, um bar simples virou palco de um crime brutal. O que parecia apenas mais uma ação do crime organizado terminou em uma reviravolta que ninguém poderia prever. O incêndio não destruiu apenas paredes, ele expôs segredos, traições e uma identidade escondida por anos. O que o Comando Vermelho jamais imaginou é que aquele barman silencioso, que enxugava copos e ouvia desabafos, carregava uma missão muito maior. Essa história levanta uma pergunta inevitável. Até onde vai a coragem de quem vive infiltrado no coração do crime? O bar nasce como refúgio de trabalhadores anônimos, em um bairro marcado pela violência e pela ausência do Estado. Entre eles, surge o barman recém-chegado, discreto, observador, sempre no lugar certo para ouvir tudo. A presença do CV se intensifica no bairro. Extorsões, ameaças veladas e cobranças semanais fazem parte da rotina. O barman se torna confidente involuntário de criminosos e vítimas, enquanto registra cada detalhe em silêncio. A ordem para incendiar o bar surge como retaliação. O local é visto como exemplo para quem ousa não obedecer. O ataque acontece em uma madrugada chuvosa, rápida e cruel. Durante o caos, pequenas atitudes do barman chamam a atenção. Ele salva pessoas, mantém a calma e age com precisão incomum. Algumas suspeitas começam a surgir entre os criminosos. O que sobra após o fogo são cinzas, corpos marcados pela fumaça e uma investigação que revela que aquele homem simples não era quem parecia. O passado dele começa... Essa história mostra como a linha entre o bem e o mal pode se confundir quando a sobrevivência exige disfarces extremos. Agora queremos saber, você acredita que o sacrifício pessoal vale a pena para combater o crime por dentro? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal para não perder histórias como essa. E aproveite para assistir ao próximo vídeo recomendado, que aprofunda ainda mais os bastidores do crime e da justiça no Brasil. Um bar simples, um bairro esquecido e uma decisão que mudou tudo. O Comando Vermelho ateou fogo em um estabelecimento humilde, sem imaginar que o homem atrás do balcão era um policial disfarçado há anos. Uma história intensa, realista e cheia de reviravoltas sobre coragem, identidade e os limites da lei. Assista até o fim e participe da O Bar ficava numa esquina estreita da zona norte do Rio de Janeiro, onde os prédios baixos carregavam marcas antigas de infiltração e tiros perdidos. As paredes eram descascadas, o toldo desbotado pelo sol e a porta de metal rangia sempre que alguém entrava. Ali, trabalhadores encerravam o dia com cerveja quente e conversa baixa. Era um lugar invisível para quase todo mundo, exceto para quem precisava se esconder. Atrás do balcão, servindo bebidas e limpando copos com um método quase obsessivo, estava Mauro. Poucos sabiam de onde ele vinha. Menos ainda desconfiavam de quem ele realmente era. Mauro acordava todos os dias antes do amanhecer, em um quarto alugado a poucas quadras dali. Vida simples, roupas neutras, rotina repetida. Ele evitava redes sociais, não falava da família e jamais se exaltava. No bar, ouvia mais do que falava. Caminhoneiros, mototaxistas e até pequenos traficantes despejavam histórias sem perceber que cada frase era memorizada. Mauro anotava tudo mentalmente, como havia aprendido na polícia anos antes, quando decidiu aceitar a missão mais perigosa de sua carreira: infiltrar-se no território controlado pelo Comando Vermelho. O CV mandava no bairro com regras claras: pagamento semanal, silêncio absoluto e respeito às ordens. O bar, apesar de humilde, ainda resistia sem pagar taxa. Isso chamou atenção. Em noites quentes, homens armados ocupavam mesas do fundo, observando. Mauro sentia a pressão crescer, mas mantinha a postura.
Sabia que cada dia ali era um risco calculado. Ele já havia perdido colegas em operações semelhantes e carregava a culpa de ter uma filha que acreditava que o pai era apenas um barman tentando sobreviver. A aproximação foi inevitável. Um dos soldados do CV começou a frequentar o balcão, pedindo bebidas fiadas e fazendo perguntas indiretas. Mauro respondia com frases vagas, cuidadosamente treinadas. Ele sabia que estava sendo testado. Ao mesmo tempo, passava informações codificadas para a corregedoria, usando encontros rápidos em padarias distantes. A investigação avançava lentamente, enquanto o cerco do crime se fechava. A ordem veio numa sexta-feira. O bar deveria servir de exemplo. Não pagar tinha preço. Ninguém avisou Mauro diretamente, mas o clima mudou. Olhares longos, conversas interrompidas, silêncio pesado. Naquela madrugada, a chuva fina não impediu a ação. 2 homens jogaram gasolina, outro riscou o fósforo. O fogo subiu rápido, engolindo mesas e cortinas. Gritos, correria, fumaça preta. Mauro agiu instintivamente. Abriu saídas improvisadas, puxou um cliente desacordado, orientou pessoas com voz firme. Aquilo não era a reação de um simples barman. O incêndio destruiu o bar, mas não matou ninguém. Ainda assim, o bairro amanheceu em choque. A polícia chegou depois, como quase sempre. Mauro prestou depoimento curto, olhos baixos. Por dentro, sabia que a missão havia mudado de patamar. Alguns criminosos comentavam que ele tinha sangue frio demais. A desconfiança começava a circular. Naquele ponto da história, você acredita que Mauro deveria abandonar a missão ou continuar mesmo sabendo que estava cada vez mais perto de ser descoberto? Sem o bar, Mauro ficou visível. Passou a circular mais, ouvindo rumores. O CV investigava internamente. Quem teria avisado? Quem reagiu diferente? Mauro percebeu que estava sendo seguido. Dormia pouco, sempre armado, embora jamais exibisse isso. Em uma conversa tensa, um dos líderes comentou, quase em tom de piada, que gente calma demais não durava muito ali. Enquanto isso, a polícia reunia provas suficientes para uma grande operação. Escutas, nomes, rotas. Mauro era a peça-chave. Cada dia a mais rendia informações valiosas, mas também aumentava o risco de morte. Ele pensava na filha, nos anos perdidos, na vida dupla que o afastou de tudo. Ainda assim, seguiu. Havia cruzado um ponto sem retorno. Numa noite abafada, foi chamado para uma reunião. Um galpão abandonado, luz fraca, armas à amostra. Perguntas diretas, silêncio pesado. Mauro respondeu com controle absoluto como aprendera na academia e no campo. Saiu vivo, mas marcado. A partir dali, sabiam que algo estava errado, mesmo sem provas. A operação foi autorizada às pressas. Ao amanhecer, viaturas cercaram o bairro. Helicópteros rasgavam o céu cinza. Prisões, correria, tiros esporádicos. Mauro foi retirado discretamente por uma equipe que ele mesmo ajudara a orientar. Seu disfarce acabava ali. Anos de tensão se encerravam em minutos caóticos. Obrigado por permanecer até aqui. O melhor dessa história ainda está por vir. Com a identidade revelada nos bastidores, Mauro entrou para o programa de proteção. Novo nome, nova cidade, nova rotina. O reconhecimento veio em silêncio, sem medalhas públicas, sem entrevistas. Apenas o peso de ter sobrevivido onde muitos não conseguiram. O bairro mudou pouco. Outro bar ocupou o espaço. Novas regras surgiram. Para quem ficou, Mauro virou lenda. Alguns dizem que ele morreu no incêndio. Outros juram que era policial desde o início. A verdade nunca foi confirmada oficialmente. Na nova cidade, longe do Rio, Mauro tenta reconstruir laços. A filha, agora adolescente, começa a entender ausências antigas. O relacionamento é cauteloso, cheio de pausas e olhares longos. Não é fácil voltar a ser pai depois de tanto tempo vivendo outra vida. Às vezes, ele passa por bares parecidos, observa balcões, escuta conversas. O instinto permanece. A memória do fogo, da fumaça e dos olhares desconfiados nunca desaparece.
Ele sabe que cumpriu seu papel, mas também sabe o preço que pagou. Dentro da polícia, a operação é estudada como caso raro de sucesso. Infiltração profunda, coleta de provas, desmantelamento parcial do CV naquela região. Poucos sabem o nome verdadeiro do agente. Menos ainda conhecem os detalhes pessoais envolvidos. Mauro envelhece com discrição. Evita chamar atenção, mas carrega cicatrizes invisíveis. A vida simples voltou a ser real, não mais disfarce. Ainda assim, a sensação de estar sendo observado nunca o abandona completamente. Em conversas raras com colegas, ele admite que faria tudo de novo, apesar das perdas. Não por heroísmo, mas por acreditar que alguém precisava entrar onde ninguém queria. O bar incendiado virou símbolo de um ponto de virada, tanto para o bairro quanto para ele. Essa história não fala apenas de crime e polícia. Fala de identidade, sacrifício e escolhas feitas no silêncio. Até onde uma pessoa pode ir para cumprir seu dever? Vale a pena viver anos como alguém que você não é para proteger quem você ama. Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe sua visão sobre essa história e se inscreva no canal para acompanhar outros relatos intensos e reais como este. Aproveite também para assistir ao próximo vídeo recomendado, que aprofunda ainda mais os bastidores ocultos entre o crime e a justiça. O bar ocupava a esquina mais escura de um bairro antigo da zona norte do Rio de Janeiro, cercado por casas geminadas, fios elétricos baixos e muros marcados por pichações antigas do Comando Vermelho. Durante o dia, o sol castigava o asfalto rachado. À noite, o vento carregava cheiro de fritura, cerveja e medo. Ali, ninguém fazia perguntas demais. Era nesse cenário que Mauro passava quase despercebido, atrás de um balcão gasto, fingindo uma vida comum que estava longe de ser simples. Mauro chegara ao bairro 2 anos antes, dizendo que vinha do interior e precisava recomeçar. Alugou um quarto pequeno, mobiliado apenas com uma cama, um ventilador barulhento e uma mala que jamais era aberta diante de outros. No bar, era educado, econômico nas palavras, atento a tudo. Aprendera na polícia que o silêncio costuma revelar mais do que qualquer interrogatório. Cada cliente era uma fonte, cada conversa um fragmento de prova. Até ali, ninguém desconfiava. Na sua opinião, esse tipo de vida dupla tem limites ou é o único caminho possível para enfrentar o crime de dentro? O domínio do CV no bairro não era feito apenas com armas, mas com controle psicológico. Pequenos comerciantes pagavam taxas semanais. Quem atrasava recebia visitas noturnas. Mauro observava tudo, anotando horários, apelidos, relações de parentesco. Sabia quem era viciado, quem era ambicioso e quem estava ali apenas por medo. Fora do bar, mantinha contato mínimo com a polícia, sempre em locais neutros, sempre rápido. A cada informação passada, o risco aumentava. Ainda assim, ele seguia. Obrigado por permanecer até aqui. O que vem a seguir mostra por que essa história não terminou como tantas outras. O bar acabou virando exceção. O dono resistia a pagar. Dizia que mal conseguia sustentar a família. Essa resistência custaria caro. A ordem veio de cima, seca e direta. O bar precisava virar exemplo. Naquela noite, o céu estava fechado e a chuva fina ajudava a esconder os passos. Mauro percebeu algo errado minutos antes. O silêncio era maior que o normal. Quando o fogo subiu, não houve aviso. Apenas o estalo do fósforo e o cheiro de gasolina. Mauro reagiu como policial, não como barman. Abriu uma saída lateral, guiou clientes pela fumaça, evitou pânico. Seus movimentos chamaram atenção. No mundo do crime, excesso de controle é suspeito. No dia seguinte, o bairro comentava que aquele homem agira frio demais. O CV começou a olhar para ele de outra forma. Sem o bar, Mauro perdeu o disfarce principal. Passou a circular mais, a ouvir menos.
Foi quando percebeu que estava sendo seguido. Mudou rotas, horários, hábitos. Dormia com uma arma escondida, embora soubesse que usá-la significaria o fim da missão. A polícia, por outro lado, pressionava por mais dados. A operação crescia, mas dependia dele. O CV iniciou uma caça interna. Interrogatórios informais, ameaças veladas, testes de lealdade. Mauro foi chamado para conversas tensas, onde qualquer palavra errada poderia custar a vida. Ele mentia com naturalidade, sustentando histórias falsas com detalhes reais. Era um jogo psicológico pesado, que começava a cobrar seu preço. Em paralelo, a vida pessoal desmoronava. A filha acreditava que o pai tinha abandonado a família. Mauro carregava essa culpa em silêncio. Não podia explicar, não podia aparecer. Cada mensagem não respondida pesava mais do que o risco físico. A desconfiança virou quase certeza quando um informante do CV comentou que Mauro não bebia, não usava drogas e não se envolvia com ninguém. Para eles, isso não era normal. Um erro mínimo bastaria. A polícia decidiu antecipar a operação. O cerco começou antes do amanhecer. Viaturas, helicópteros, mandados. O bairro acordou em choque. Prisões aconteceram rápido. Mauro foi retirado discretamente por uma equipe que ele ajudara a orientar durante meses. O disfarce morreu ali. Oficialmente, Mauro nunca existiu. Seu nome verdadeiro não apareceu em relatórios públicos. Entrou no programa de proteção, mudou de estado, mudou de rosto emocionalmente. Não houve comemoração, apenas alívio. O bar virou ruína. Depois, outro comércio ocupou o espaço. O bairro seguiu sob novas regras. O crime não acabou, apenas se reorganizou. Para muitos, Mauro virou boato. Uns dizem que morreu no incêndio, outros que era polícia desde sempre. Na nova cidade, Mauro tenta reconstruir a vida. Trabalha pouco, fala menos ainda. A relação com a filha é lenta, cheia de silêncios e tentativas. Não há final feliz clássico, apenas continuidade. Dentro da corporação, o caso virou estudo. Infiltração profunda, alto risco, resultado parcial. Um sucesso técnico, um custo humano alto. Mauro sabe disso melhor do que ninguém. Às vezes, ele entra em bares parecidos, observa balcões, escuta conversas soltas. O hábito não morre, o passado também não. A história de Mauro não é sobre heroísmo. É sobre escolhas feitas no escuro. Sobre viver anos como alguém que você não é para impedir que outros sofram ainda mais. O incêndio destruiu um bar, mas revelou uma verdade incômoda. Combater o crime exige sacrifícios que raramente aparecem nas manchetes. E agora fica a pergunta final. Você acredita que vale a pena perder a própria vida pessoal para enfrentar o crime de dentro, ou o preço é alto demais? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal para continuar acompanhando histórias reais e intensas como esta e assista ao próximo vídeo recomendado, que aprofunda ainda mais os bastidores ocultos entre o crime e a justiça. O bar ficava em uma esquina estreita da zona norte do Rio de Janeiro, cercado por casas antigas, muros rachados e fios elétricos baixos. À noite, a iluminação precária deixava sombras longas no asfalto irregular. Era um ponto de encontro de gente simples, trabalhadores cansados e homens que falavam pouco. Ali, o anonimato era a regra. Atrás do balcão, Mauro limpava copos com precisão quase mecânica, observando tudo sem chamar atenção. Mauro dizia ter vindo do interior após perder tudo. Alugava um quarto pequeno, sem fotos, sem visitas, sem passado visível. No bar era educado, reservado, sempre disponível para ouvir. Caminhoneiros, moradores antigos e até membros do crime falavam demais depois da terceira bebida. Mauro memorizava nomes, horários, apelidos e relações. Nada era por acaso. Até aqui, para você que assiste, Mauro parece apenas um homem tentando sobreviver ou algo já soa diferente? Deixe sua opinião nos comentários sobre o que achou até agora.
O domínio do Comando Vermelho no bairro era silencioso, mas absoluto. Não precisava de tiroteio diário para impor respeito. Bastava a presença. Comerciantes pagavam taxas semanais. Quem atrasava recebia visitas noturnas. Mauro observava a engrenagem funcionar, peça por peça, enquanto mantinha contato mínimo com a polícia, sempre em encontros rápidos e discretos, longe dali. Obrigado por permanecer no vídeo até aqui. A partir deste ponto, o que acontece muda completamente o rumo dessa história. O bar era um dos poucos lugares que ainda resistiam sem pagar. O dono, um senhor cansado, dizia não ter como sustentar a família e a taxa ao mesmo tempo. Essa resistência incomodou. Em reuniões internas, o local foi citado como exemplo negativo. A decisão foi tomada sem emoção. O bar precisava ser incendiado. Naquela madrugada, o céu estava fechado e a chuva fina ajudava a esconder passos. Mauro sentiu o clima estranho minutos antes. Pouco movimento, conversas interrompidas, olhares longos. Quando o cheiro de gasolina se espalhou, não houve aviso. O fogo subiu rápido, consumindo madeira, cortinas e medo. No caos, Mauro agiu de forma diferente dos outros. Abriu uma saída lateral improvisada, puxou um cliente desacordado pela camisa, orientou pessoas com voz firme em meio à fumaça. Ninguém morreu. Ainda assim, algo ficou claro para quem observava. Aquele barman tinha controle demais. Na manhã seguinte, o bar era apenas cinza e destroços. O bairro comentava em voz baixa. Alguns diziam que foi castigo, outros que foi exagero. Entre os criminosos surgia um incômodo. O comportamento de Mauro durante o incêndio não parecia normal. Sem o bar, Mauro perdeu sua principal cobertura. Passou a circular mais pelo bairro, sempre atento. Percebeu que estava sendo seguido. Mudou rotas, horários e hábitos. Dormia pouco, sempre em alerta. A sensação de estar no limite se tornava constante. O Comando Vermelho iniciou uma varredura interna. Conversas informais, testes de lealdade, perguntas feitas em tom de brincadeira, mas com ameaça implícita. Mauro foi chamado mais de uma vez. Cada resposta precisava ser perfeita. Um erro significaria morte imediata. Enquanto isso, a polícia acumulava provas. Nomes, rotas, depósitos, lideranças. Mauro era a peça-chave. Sem ele, a operação não se sustentava. Com ele, o risco era extremo. A pressão vinha dos dois lados. A vida pessoal de Mauro desmoronava em silêncio. A filha acreditava que o pai havia desaparecido por escolha própria. Mensagens não respondidas se acumulavam. Ele carregava culpa e medo, mas não podia recuar. A desconfiança aumentou quando perceberam que Mauro não bebia, não usava drogas e não se envolvia com ninguém. No ambiente do crime, isso soava estranho. Comentários começaram a circular. O cerco apertava. Uma reunião foi marcada em um galpão abandonado. Pouca luz, homens armados, perguntas diretas. Mauro respondeu com calma treinada, sustentando mentiras com detalhes reais. Saiu vivo, mas com a certeza de que o tempo havia acabado. A polícia decidiu antecipar a operação. Antes do amanhecer, viaturas cercaram o bairro. Helicópteros rasgavam o céu cinza. Prisões aconteceram rapidamente. Alguns tentaram fugir, outros resistiram. Mauro foi retirado discretamente por uma equipe que ele mesmo ajudara a orientar durante meses. Seu disfarce terminava ali. Anos de tensão se encerravam em minutos caóticos. Oficialmente, Mauro nunca existiu. Seu nome verdadeiro não apareceu em relatórios públicos. Entrou no programa de proteção, mudou de estado, mudou de rotina, mudou de identidade. O bar jamais foi reconstruído. Outro comércio ocupou o espaço. O bairro seguiu sob novas regras. O crime não acabou, apenas se reorganizou. Para muitos moradores, Mauro virou boato. Na nova cidade, ele tenta reconstruir a vida. Trabalha pouco, fala menos ainda. A relação com a filha é lenta, cheia de pausas e tentativas. Não há final feliz clássico, apenas continuidade.
Dentro da polícia, o caso virou estudo. Infiltração profunda, alto risco, resultado relevante, custo humano elevado, um sucesso técnico, um sacrifício pessoal quase invisível. Às vezes, Mauro entra em bares parecidos, observa balcões, escuta conversas soltas. O hábito não morre, o passado também não. Essa história não é sobre heroísmo, mas sobre escolhas feitas no escuro. Sobre viver anos como alguém que você não é, para tentar conter algo muito maior. Agora queremos saber, você acha que vale a pena sacrificar a própria vida pessoal para enfrentar o crime por dentro? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias intensas e reais como esta e assista ao próximo vídeo recomendado, que aprofunda ainda mais os bastidores ocultos entre o crime e a justiça. O tempo passou sem cerimônia. Na nova cidade, longe do Rio, Mauro aprendeu a conviver com o anonimato real, não mais como disfarce, mas como destino. O bairro era silencioso, ruas mais largas, casas sem marcas de bala. Ainda assim, ele caminhava atento, observando vitrines, reflexos, movimentos mínimos. A infiltração havia acabado, mas o estado de alerta permanecia. O trabalho atual não exigia conversas longas. Um emprego simples, rotina previsível, colegas que nada sabiam sobre o passado dele. Mauro mantinha distância. Aprendera que vínculos, quando quebrados de forma abrupta, doem mais do que a solidão contínua. Mesmo assim, havia noites em que o silêncio pesava mais do que qualquer ameaça armada. A relação com a filha avançava lentamente. Encontros espaçados, conversas cautelosas. Ela queria respostas que ele não podia dar por completo. Mauro explicava como podia, escolhendo palavras que não colocassem ninguém em risco. O ressentimento existia, mas também a curiosidade. Aos poucos, a presença dele deixava de ser estranha. Nos bastidores da segurança pública, a operação ainda rendia debates. Alguns oficiais a citavam como exemplo de coragem extrema. Outros questionavam o custo psicológico imposto ao agente infiltrado. Nenhuma dessas discussões chegava a Mauro. Ele preferia assim. Sabia que medalhas não compensam anos de medo constante. O Comando Vermelho, como sempre, se reorganizou. Novos nomes, novas lideranças, a mesma lógica. O território do antigo bar continuava marcado pela lembrança do incêndio. Para alguns moradores, aquele episódio foi aviso. Para outros, apenas mais um capítulo da violência cotidiana. Às vezes, Mauro sonhava com o bar, o cheiro de álcool, o som de copos, as conversas atravessadas. No sonho, o fogo nunca chegava. Ele acordava antes, sempre antes. O corpo entendia o perigo mesmo quando a mente tentava esquecer. Com o passar dos anos, as cicatrizes ficaram menos visíveis, mas nunca desapareceram. Mauro aceitava isso como parte do preço. Viver infiltrado ensinara que certas escolhas não têm retorno completo, apenas continuidade possível. Ele não se via como herói, nunca se viu. Enxergava-se como alguém que entrou onde ninguém queria entrar e saiu carregando o que pôde. O resto ficou para trás, entre cinzas, silêncio e histórias que nunca seriam contadas oficialmente. No fim, o incêndio daquele bar humilde não foi apenas um ato de violência. Foi o ponto em que uma vida dupla entrou em colapso e outra precisou começar do zero. Uma história que revela que no combate ao crime, as vitórias quase sempre vêm acompanhadas de perdas profundas. E assim, longe dos holofotes, Mauro seguiu vivendo. Não como policial, não como barman, mas como alguém que conheceu de perto o limite entre a lei e o caos e sobreviveu para carregar essa memória. O passado, no entanto, não se encerra quando a missão termina. Meses depois de estabilizado na nova identidade, Mauro recebeu um aviso silencioso.
um dos presos na operação, havia feito acordo e citado detalhes que só alguém muito próximo saberia. Não revelou nomes, mas reacendeu fantasmas. A proteção foi reforçada. A tranquilidade voltou a ser provisória. A nova cidade tinha outro ritmo. Menos pressa, menos tensão aparente. Ainda assim, Mauro evitava a rotina fixa. Variava horários, mudava trajetos, observava pessoas demais para alguém comum. Era o reflexo de anos vivendo no limite. Para quem via de fora, parecia apenas um homem reservado. Por dentro, era vigilância constante. A filha, agora mais madura, começou a confrontá-lo com perguntas diretas. Queria entender por que foi deixada para trás. Mauro explicou parte da verdade, sem cargos, sem siglas, sem detalhes. Disse apenas que fez algo perigoso para proteger outras pessoas. Não pediu perdão. Esperou. Sabia que algumas feridas não fecham com palavras. No Rio, o bairro do bar mudou novamente. Um novo grupo assumiu pontos estratégicos. A memória do incêndio já não assustava tanto os mais jovens. A violência se normalizava mais uma vez. Para quem vive ali, a exceção é a paz. A regra é a adaptação. Dentro da polícia, a operação passou a ser usada em treinamentos. Alertavam novos agentes sobre os riscos psicológicos da infiltração. Falavam de disciplina, paciência, autocontrole. Poucos mencionavam o isolamento, o medo constante e a culpa familiar. Mauro era citado sem nome, apenas como o infiltrado. Com o tempo, ele passou a aceitar que jamais teria uma vida totalmente comum. Sempre haveria silêncios, limites, verdades pela metade. Ainda assim, encontrou pequenas âncoras, caminhadas longas, leitura, conversas simples com a filha, a normalidade possível. Em algumas noites, o cheiro de fumaça ainda parecia real demais. Mauro sabia que certas memórias não se apagam, apenas aprendem a conviver com o presente. O incêndio, o bar, os olhares desconfiados, tudo isso fazia parte de quem ele se tornou. A história de Mauro não ganhou manchetes, não virou filme nem reportagem especial. E talvez por isso seja mais verdadeira. Porque a maioria das batalhas contra o crime acontece longe das câmeras, sustentada por pessoas que desaparecem para que outros possam continuar vivendo. No fim, o que restou não foi glória, mas consciência. Mauro sabia que fez diferença em um ponto específico por um tempo limitado. O crime seguiu existindo, mas algumas estruturas ruíram. Algumas vidas foram poupadas. E assim, a história se fecha onde começou, em silêncio. Um homem comum aos olhos de quem passa, carregando dentro de si uma vida que poucos suportariam viver. Uma prova de que, às vezes, o maior ato de coragem é desaparecer, sem nunca poder contar tudo o que foi feito. O tempo avançou mais alguns anos, e com ele veio algo que Mauro jamais esperou sentir outra vez. Cansaço verdadeiro. Não o cansaço físico das noites mal dormidas no bar, nem o desgaste psicológico das reuniões com criminosos armados, mas um esgotamento silencioso, profundo, de quem passou tempo demais em estado de alerta. Pela primeira vez, ele começou a admitir que precisava desacelerar. A proteção policial foi sendo reduzida aos poucos, não porque o risco tivesse desaparecido, mas porque o sistema precisava seguir adiante. Novas operações surgiam, novos infiltrados eram preparados. Mauro observava isso à distância, sabendo exatamente o que aqueles homens iriam enfrentar, mesmo sem nunca conhecê-los. Em uma visita rara ao Rio, autorizado sob extremo cuidado, Mauro passou de carro pelo antigo bairro. Não desceu. Não parou. Observou pela janela. O bar já não existia há muito tempo. No lugar, uma loja comum, fachada limpa, crianças passando na calçada. A violência não estava visível naquele momento, mas ele sabia que nunca vai embora por completo. Apenas muda de forma. Esse retorno breve despertou algo que ele evitava.
Lembranças detalhadas, rostos de pessoas que ajudou a salvar naquela madrugada. Outras que talvez não tenham tido a mesma sorte depois. Mauro entendeu que carregaria essas perguntas sem resposta até o fim da vida. A filha, agora adulta, começou a enxergar o pai além da ausência. Não havia admiração heróica, mas compreensão. Eles aprenderam a conviver com a verdade incompleta. Às vezes, isso era suficiente. Outras vezes, não. Ainda assim, permaneceram presentes um para o outro. Mauro recusou convites informais para palestras e entrevistas anônimas. Não queria ser símbolo, preferia ser esquecido. Para ele, o verdadeiro sucesso da missão era justamente não ser reconhecido. Em noites silenciosas, sentado em bares pequenos de cidades onde ninguém o conhecia, ele observava pessoas comuns reclamando da vida, do trabalho, dos preços. Aquilo lhe parecia precioso. A normalidade que ele ajudou a proteger, mesmo que ninguém soubesse. O corpo envelheceu, os reflexos diminuíram, mas a mente continuava afiada. Mauro sabia identificar perigo à distância, perceber mudanças sutis no ambiente, habilidades que não se desligam, apenas se tornam parte da pessoa. Com o passar do tempo, a história do bar incendiado virou apenas mais um rumor urbano, uma lenda local, distorcida, exagerada, quase irreconhecível. Mauro aceitou isso como parte do processo. A verdade raramente sobrevive intacta. Se alguém perguntasse hoje quem ele é, Mauro responderia apenas com o nome atual e a profissão simples, nada mais. O passado ficou guardado, não por vergonha, mas por necessidade. Essa não é uma história de vitória absoluta, é uma história de sobrevivência. De alguém que entrou no coração do crime, voltou diferente e aprendeu a viver com as marcas invisíveis disso. E assim, sem aplausos, sem reconhecimento público, Mauro seguiu. Sabendo que em algum lugar do país, outras pessoas caminhavam tranquilas por bares humildes, sem imaginar o quanto custou para que aquele simples ato fosse possível. O tempo fez o que nenhuma operação conseguiu. Colocou distância entre Mauro e o perigo imediato. Ainda assim, a sensação de encerramento nunca foi completa. Ele sabia que histórias como a dele não terminam com um ponto final, mas com reticências longas, quase invisíveis. Em uma manhã comum, Mauro recebeu uma ligação curta, protocolar. Do outro lado, uma voz antiga informou que o processo interno havia sido oficialmente arquivado. Nenhuma pendência, nenhum risco ativo identificado. Era, na prática, a confirmação de que ele estava livre. A palavra soou estranha. Liberdade, para quem viveu anos fingindo ser outra pessoa, é um conceito que demora a fazer sentido. A partir daquele dia, ele passou a permitir pequenos luxos. Horários fixos, um café sempre no mesmo lugar, conversas triviais com desconhecidos. Nada extraordinário. Justamente por isso, valioso. Cada rotina construída era um gesto de resistência contra o passado. O Rio ficou definitivamente para trás, não por medo, mas por respeito ao que viveu ali. Mauro entendeu que revisitar demais certos lugares não traz respostas, apenas reabre perguntas antigas. Preferiu preservar a memória como ela era, dura, confusa, real. A filha passou a visitá-lo com mais frequência. Não falavam do que ficou pendente, falavam do presente. Era um acordo silencioso. Não apagar o passado, mas não deixar que ele ocupasse todo o espaço. Dentro de si, Mauro carregava a consciência de que fez o possível dentro de um sistema imperfeito. Salvou alguns, perdeu outros, expôs estruturas, mas não mudou o mundo. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar para quem arrisca tudo. Entender que o impacto, por maior que pareça, é sempre limitado. Com o tempo, ele percebeu que já não precisava olhar por cima do ombro a cada esquina. O corpo relaxou antes da mente. As noites ficaram mais longas, o sono mais profundo. O incêndio deixou de ser o último pensamento antes de dormir.
Se alguém perguntasse hoje se ele faria tudo de novo, Mauro demoraria a responder. Não por arrependimento, mas por maturidade. Certas escolhas só fazem sentido naquele momento exato da vida. Fora dele, perdem o contexto. A história do bar incendiado nunca entrou para os registros oficiais como deveria. E talvez isso seja o retrato mais fiel de como o país lida com seus conflitos. Muita coisa se resolve nas sombras, sustentada por pessoas que não aparecem. No fim, Mauro não buscou redenção nem reconhecimento. Buscou apenas seguir vivendo com dignidade, carregando uma experiência que moldou quem ele é, sem permitir que ela definisse quem ele seria dali em diante. E assim a história se encerra, não com sirenes nem com manchetes, mas com silêncio. Um silêncio carregado de significado. Porque às vezes sobreviver é o maior desfecho possível. Mesmo depois de tudo isso, havia algo que Mauro ainda não tinha enfrentado por completo: o peso da memória coletiva. Em cidades pequenas, histórias circulam sem pedir licença. Um comentário aqui, um olhar atravessado ali. Nada concreto, mas o suficiente para manter a cautela. Ele sabia que, por mais distante que estivesse, o passado nunca fica totalmente para trás. Certa noite, sentado em casa, assistindo a um noticiário comum, Mauro viu uma reportagem rápida sobre um incêndio criminoso em um bar humilde, em outro estado. O roteiro era parecido demais. Extorsão, recusa em pagar, represália. Ele desligou a televisão antes do fim. Não por medo, mas por reconhecimento. Entendeu que sua história não era exceção. Era parte de um ciclo. Isso trouxe uma conclusão dura. Sua infiltração não havia acabado com o problema, apenas interrompido uma engrenagem específica. O crime se adapta, aprende, muda de rosto. Ainda assim, Mauro não diminuiu o valor do que fez. Para quem foi salvo naquela madrugada, o impacto foi total. Com o passar do tempo, ele começou a escrever. Não para publicar, nem para deixar registro oficial. Escrevia para organizar pensamentos, para dar forma a lembranças que insistiam em voltar de maneira caótica. Nunca usou nomes reais, nunca citou lugares exatos. Era mais um exercício de sobrevivência mental do que de memória histórica. A filha, em uma conversa rara e profunda, disse que tinha orgulho dele, mesmo sem saber tudo. Aquela frase, simples e direta, teve mais peso do que qualquer elogio institucional. Mauro percebeu ali que, apesar das ausências, algo essencial havia resistido. Fisicamente, os anos cobraram seu preço. Dores antigas, noites mal dormidas acumuladas, o corpo lembrando o que a mente tentava suavizar. Ainda assim, ele se sentia inteiro. Diferente, mas inteiro. Sobreviver a uma vida dupla deixa marcas, mas também cria uma noção clara do que realmente importa. O bar incendiado continuava existindo apenas na memória de quem viveu aquele tempo. Para novas gerações, era apenas mais um ponto esquecido no mapa urbano. Mauro aceitou isso como sinal de que o mundo segue, independente das batalhas individuais travadas no passado. Se hoje alguém perguntasse quem ele é, Mauro responderia com simplicidade. Um homem comum, com uma história incomum que não precisa ser contada em voz alta para ter significado. Ele aprendeu que nem toda verdade precisa de plateia. E assim, a narrativa se completa não com um fechamento definitivo, mas com aceitação. Aceitação de que a justiça raramente é perfeita, de que o sacrifício raramente é reconhecido e de que algumas vitórias só existem para quem as viveu. O fogo que destruiu aquele bar humilde não foi apenas um ato de violência, foi o divisor de águas de uma vida inteira. Uma prova silenciosa de que, às vezes, o combate mais difícil não é contra o crime, mas contra as próprias lembranças. E Mauro seguiu em frente. Não como símbolo, não como herói, mas como alguém que atravessou o caos, voltou diferente e aprendeu a viver com isso. Uma história que termina sem aplausos, mas com algo raro: consciência.
Houve um momento, já em idade mais avançada, em que Mauro percebeu algo simples e definitivo. O medo já não comandava suas decisões. Ele ainda existia, silencioso, atento, mas não ditava mais cada passo. Essa constatação veio sem aviso, numa tarde comum, ao atravessar uma praça cheia, sem calcular rotas de fuga, sem procurar saídas. Apenas caminhou. A vida finalmente começava a caber em gestos pequenos: comprar pão no mesmo horário, cumprimentar o vizinho pelo nome, reclamar do calor. Coisas banais que, por anos, haviam sido luxo inalcançável. Mauro entendeu que normalidade não é a ausência de problemas, mas a possibilidade de viver sem disfarces. O passado continuava lá, intacto, mas já não exigia explicações. Ele aprendera que algumas histórias não pedem compreensão externa, pedem apenas que sejam carregadas com honestidade. E isso ele fazia todos os dias, em silêncio. Em conversas ocasionais com a filha, surgiam reflexões sobre escolhas, consequências e limites. Não havia acusações. Apenas reconhecimento mútuo de que a vida, às vezes, empurra pessoas para caminhos extremos. Eles não buscavam consertar o que ficou para trás. Preferiam construir o que ainda era possível. O bar incendiado, o bairro dominado, a infiltração, os interrogatórios e a fuga passaram a ocupar um lugar específico na memória de Mauro. Não mais como ferida aberta, mas como cicatriz firme. Algo que dói quando pressionado, mas não sangra mais. Ele nunca voltou a trabalhar diretamente com segurança pública. Recusou qualquer papel que exigisse proximidade com aquele mundo. Entendeu que sua contribuição já havia sido dada. Insistir seria desrespeitar os próprios limites. Ao observar o noticiário, Mauro passou a enxergar as histórias de violência com menos raiva e mais lucidez. Sabia que por trás de cada manchete existiam camadas invisíveis, decisões silenciosas e pessoas comuns presas em contextos maiores do que elas. No fim das contas, o maior aprendizado não veio da polícia nem do crime, mas da vida dupla que o obrigou a se conhecer profundamente. Mauro entendeu quem era quando ninguém estava olhando, quando não havia plateia, quando a única testemunha era a própria consciência. E assim, sem precisar provar nada a ninguém, ele seguiu. Não em busca de redenção, nem de esquecimento, mas de equilíbrio. Um homem que atravessou o fogo, sobreviveu às sombras e escolheu, por fim, a simplicidade. A história termina aqui, não porque tudo foi resolvido, mas porque algumas trajetórias não pedem continuidade pública. Elas existem para lembrar que por trás de eventos extremos há pessoas reais fazendo escolhas difíceis em silêncio. E essa, talvez, seja a parte mais verdadeira de todas. Mesmo após tantos anos, Mauro descobriu que certas histórias continuam a se desdobrar internamente, mesmo quando, por fora, tudo parece encerrado. Não eram novos acontecimentos, mas novas compreensões. A maturidade trazia interpretações diferentes para decisões antigas. Coisas que antes pareciam apenas necessárias, agora revelavam seus custos com mais clareza. Houve um dia em que ele encontrou, por acaso, um antigo recorte de jornal esquecido entre papéis velhos. Não mencionava nomes, apenas falava de uma operação policial que havia enfraquecido uma célula criminosa em um bairro da zona norte do Rio. A matéria era curta, impessoal, quase fria. Mauro leu até o fim e guardou novamente. Não sentiu orgulho nem revolta. Apenas aceitação. Aquilo era tudo o que o mundo precisava saber. A rotina seguia simples, caminhadas pela manhã, pequenas compras, refeições feitas sem pressa. O corpo já não tinha a mesma agilidade, mas a mente continuava lúcida. Mauro aprendera a respeitar o próprio ritmo, algo impossível nos anos de infiltração, quando cada segundo podia ser fatal. A filha, agora plenamente adulta, passou a dividir decisões da própria vida com ele. Pedia conselhos, não explicações.
Mauro percebia nisso uma confiança construída lentamente, tijolo por tijolo, depois de tantos anos de ausência. Não era uma reparação completa, mas era real. Às vezes, ele pensava nos homens do CV que conheceu. Alguns mortos, outros presos, outros talvez livres, sob novas identidades. Não sentia ódio, sentia uma compreensão dura de como contextos moldam trajetórias. Nada justificava a violência, mas simplificá-la também não ajudava a combatê-la. O bar incendiado continuava sendo o marco simbólico de tudo, não como lembrança do fogo, mas como o ponto em que duas vidas colidiram. A que ele fingia viver e a que realmente era. Depois daquele incêndio, nenhuma das duas pôde continuar da mesma forma. Mauro nunca escreveu um final definitivo para sua própria história. Talvez porque entendesse que finais fechados pertencem à ficção. A vida real se estende, se adapta, se transforma lentamente, quase sem perceber. Ele sabia que quando partisse, levaria consigo segredos que jamais seriam revelados, e estava em paz com isso. Algumas verdades cumprem melhor seu papel quando permanecem guardadas. Assim, a narrativa se prolonga não em grandes eventos, mas em dias comuns, em gestos pequenos, em escolhas discretas. A história de um homem que viveu no limite e encontrou sentido justamente naquilo que parecia banal. E enquanto o mundo seguia lidando com o crime, a violência e a justiça de forma imperfeita, Mauro seguia vivendo. Não como resposta para esses problemas, mas como testemunho silencioso de que, mesmo no meio do caos, ainda é possível atravessar, sobreviver e continuar. Com o passar dos anos, Mauro percebeu que a maior transformação não foi externa, mas interna. Já não sentia a necessidade de vigiar cada rosto, nem de decifrar cada silêncio. O mundo seguia perigoso. Isso ele sabia, mas havia aprendido a não carregar todo o peso sozinho. A responsabilidade que um dia foi absoluta, agora era apenas parte do que ele foi. Em uma tarde comum, ao ajudar um vizinho idoso com uma troca simples de lâmpada, Mauro se deu conta de algo que nunca havia experimentado plenamente: utilidade sem risco. Um gesto banal, sem estratégia, sem cálculo. Aquilo lhe trouxe uma paz inesperada. Pequenas ações, descobriu, também constroem sentido. A filha passou a visitá-lo com mais frequência, trazendo histórias do trabalho, planos e dúvidas. Mauro ouvia com atenção, do mesmo modo que ouvira tantas conversas atrás do balcão anos antes. A diferença é que agora não havia relatório, nem missão, nem perigo iminente, apenas presença. O noticiário continuava a falar de facções, incêndios, operações e prisões. Mauro não se afastava dessas notícias, mas também não se deixava consumir por elas. Sabia que o país ainda enfrentaria esses ciclos por muito tempo. O que mudara era a forma como ele se posicionava diante disso, com consciência, não com culpa. Às vezes, ao passar por bares simples em cidades tranquilas, observava o balcão, os copos alinhados, o vai e vem de clientes. Não sentia saudade do disfarce, mas reconhecia ali o cenário onde tudo começou. Um lugar pequeno, aparentemente irrelevante, que se tornou o centro de uma decisão que mudou sua vida. Mauro entendeu que sua história não precisava crescer mais. Ela já havia cumprido o que tinha de cumprir. Não precisava de novos capítulos dramáticos, nem de revelações tardias. A maturidade lhe ensinou que encerrar também é uma forma de coragem. Se alguém perguntasse hoje o que ele aprendeu com tudo aquilo, Mauro responderia com poucas palavras: que o bem e o mal raramente são simples, que o silêncio também é uma escolha e que sobreviver exige aceitar perdas que não aparecem para os outros. Assim, sem novos acontecimentos extraordinários, a narrativa encontra seu repouso, não no esquecimento, mas na integração. A vida de Mauro seguiu adiante, costurada por dias comuns, sustentada por uma experiência extrema que deixou marcas, mas não o definiu por completo.
E é nesse ponto que a história se encerra de verdade. Não porque não haja mais o que dizer, mas porque tudo o que precisava ser entendido já foi vivido. Uma trajetória que começou em um bar humilde, passou pelo fogo e terminou onde poucas histórias conseguem chegar. Na quietude consciente de quem fez o que pôde e aprendeu a viver com isso. O silêncio que passou a dominar os dias de Mauro não era vazio, era denso, cheio de significados acumulados ao longo de uma vida vivida no limite. Ele aprendeu que o silêncio pode ser abrigo, não apenas ausência. Um lugar onde não é preciso provar nada, nem justificar escolhas antigas. Em algumas manhãs, sentado à mesa da cozinha, Mauro observava a luz entrando pela janela e pensava em quantas vezes acordou sem saber se voltaria para casa. Essa comparação não trazia angústia, mas perspectiva. Ele entendia, finalmente, a dimensão do tempo que havia sobrevivido. A cidade onde morava agora não conhecia seu passado. Para os vizinhos, ele era apenas um homem educado, reservado, que cumprimentava com a cabeça e ajudava quando podia. Essa anonimidade, que antes era estratégia, virou conforto. Pela primeira vez, ele era invisível, sem precisar fingir. A filha seguia construindo a própria vida, e Mauro acompanhava à distância respeitosa. Não tentava recuperar o tempo perdido à força. Sabia que presença verdadeira se constrói no agora, não no arrependimento. Cada conversa simples era uma vitória silenciosa. De vez em quando, algum pensamento insistia em voltar. E se tivesse sido descoberto antes? E se o incêndio tivesse feito vítimas? Mauro deixava essas perguntas passarem. Entendeu que viver preso ao "e se" é outra forma de não seguir em frente. O país continuava lidando com o crime organizado, com respostas imperfeitas e soluções parciais. Mauro já não se sentia responsável por isso. Ele fez o que estava ao seu alcance quando foi chamado. O resto pertencia a um sistema maior, complexo demais para caber em um único sacrifício. Ao olhar para trás, não via uma linha reta, mas um emaranhado de decisões difíceis, tomadas sob pressão, muitas vezes sem garantia alguma de que dariam certo. Ainda assim, nenhuma lhe parecia vazia de sentido. E assim, sem novos conflitos, sem reviravoltas, a história permanece exatamente como a vida costuma ser depois da tempestade. Mais lenta, mais silenciosa, mais real. Não há explosão final, nem revelação tardia. Apenas a continuidade discreta de alguém que atravessou o fogo, conheceu o medo de perto e escolheu, por fim, permanecer. Essa não é uma história sobre o fim do crime, nem sobre vitória absoluta. É sobre resistência, consequência e humanidade. Sobre um bar humilde que virou cenário de um divisor de águas. E sobre um homem que viveu escondido para que outros pudessem viver sem perceber. Aqui, a narrativa se encerra não por falta de acontecimentos, mas porque tudo o que precisava ser dito já foi vivido. E, às vezes, isso é o máximo que uma história verdadeira pode oferecer. O que restava, no fim, não era a memória do fogo, nem o peso do disfarce, mas a compreensão silenciosa de que certas vidas são feitas para atravessar tempestades sem deixar rastros. Mauro nunca voltou a falar sobre o bar. Não por medo, mas porque aquele capítulo já havia cumprido seu papel. Algumas histórias, quando repetidas, perdem a verdade. Os anos seguiram seu curso, o corpo envelheceu, a rotina se estabilizou e a cidade continuou indiferente. Em ocasiões raras, alguém comentava sobre crimes antigos, sobre incêndios inexplicáveis, sobre bairros que mudaram de mãos. Mauro ouvia sem reagir. Sabia que por trás de cada relato genérico havia pessoas reais que pagaram preços diferentes, alguns visíveis, outros não. A relação com a filha encontrou um equilíbrio possível, não perfeito, não idealizado, real. Conversas simples, presença constante, respeito mútuo. Mauro entendeu que não precisava ser herói para ela, precisava apenas estar ali. Isso bastava.
Com o tempo, ele percebeu que sua maior vitória não foi a operação, nem as prisões, nem o fim de uma célula criminosa. Foi ter saído inteiro o suficiente para continuar vivendo sem ódio, sem necessidade de provar nada, sem a urgência de ser visto. O bar humilde ficou no passado como símbolo de um ponto de ruptura. Um lugar pequeno que revelou o tamanho das escolhas feitas ali dentro. O incêndio destruiu paredes, mas também encerrou uma vida dupla que não poderia durar para sempre. E assim, sem epílogo grandioso, a história se fecha como a maioria das histórias reais, sem aplausos, sem créditos finais, sem justiça completa. Apenas com a certeza de que alguém entrou no escuro, fez o que pôde e voltou carregando marcas que ninguém mais precisa ver. Porque, no fim das contas, algumas das histórias mais importantes não são as que mudam o mundo inteiro. São as que impedem que ele piore um pouco mais. E isso, para Mauro, sempre foi suficiente. Chega um ponto em que continuar não significa acrescentar fatos, mas apenas repetir o silêncio com outras palavras. A vida de Mauro chegou exatamente aí. Não por falta de história, mas porque a história já tinha encontrado seu lugar. Ele envelheceu sem alarde. Não virou estatística, nem manchete, nem referência pública. Tornou-se aquilo que raramente aparece nos relatos oficiais. Alguém que cumpriu uma função extrema e depois voltou para a margem da sociedade, onde ninguém observa de perto. O bar humilde, o incêndio, a infiltração e o risco constante passaram a existir apenas como lembrança interna. Não como trauma dominante, mas como parte de uma trajetória que moldou sua forma de ver o mundo. Mauro aprendeu que a violência não termina quando o fogo se apaga e que a coragem nem sempre é visível. Nos últimos anos, ele passou a valorizar aquilo que antes era impossível: previsibilidade. Dias comuns, horários repetidos, conversas sem tensão. Cada manhã, sem ameaça, era uma vitória silenciosa. A filha seguiu seu caminho, levando consigo uma versão do pai possível, não ideal, mas presente. Mauro aceitou que não se recupera o tempo perdido. Constrói-se algo novo sobre ele. Nada mais aconteceu de extraordinário. E isso, para alguém que viveu à beira do colapso por tanto tempo, foi o maior sinal de encerramento possível. A história termina aqui não porque faltam capítulos, mas porque a vida real raramente oferece desfechos espetaculares. Ela simplesmente segue, e às vezes, sobreviver para seguir já é o suficiente.